Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né, desde ontem, com a promulgação aí do novo marco do saneamento. Esse webinar de capacitação da ANA, né, uma excelente iniciativa, estamos iniciando o 12º webinar, que é realizado sempre às quintas-feiras, a partir das 17 horas. O nosso webinar, ele tem 1 hora de duração e um formato de um bate-papo, né, para fazer a moderação desse webinar. Eu sou o Sérgio Ari Moraes, sou superintendente de planejamento de recursos hídricos da ANA, e nós teremos para discutir, para debater sobre o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, duas convidadas. As convidadas bastante especiais, bastante experientes no tema, a Adriana Lustosa e a Luciana Andrade, né? Aí uma predominância feminina nesse nosso webinar de hoje. A Adriana, desde 2005, é analista ambiental, né, primeiramente do Ministério do Meio Ambiente, agora mais recentemente no Ministério do Desenvolvimento Regional, e podemos falar assim que a Adriana é uma guardiã de todo esse processo de construção do Plano Nacional de Recursos Hídricos, né? Tem trabalhado aí durante todos esses anos no acompanhamento tanto da elaboração como da implementação do plano atual, do Plano Nacional de Recursos Hídricos, e está à frente agora como coordenadora do tema da política e de planejamento na Secretaria de Segurança Hídrica, Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério de Desenvolvimento Regional, está à frente também desse processo de construção do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, e com certeza terá aí muito a passar para todos vocês que estão acompanhando o nosso webinar. Seja muito bem-vinda, Adriana, aí uma parceira de sempre. A Luciana Andrade, colega da Agência Nacional de Águas, colega da Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos, né, está conosco aqui na ANA desde 2010, né, já são 10 anos aí de trabalhos aqui na agência, e acompanhando, né, e trazendo agora para o Plano Nacional de Recursos Hídricos toda uma experiência acumulada desde um trabalho iniciado no Conjuntura de Recursos Hídricos e agora, de forma mais recente, coordenando uma série de planos de bacia importantes e estratégicos para o país, né? A Luciana, que é bióloga, né, doutora pela Universidade de Brasília, a Adriana também com um mestrado, né, Adriana, em desenvolvimento sustentável, também pela UNB. Nós vamos iniciar esse nosso bate-papo, né, com algumas perguntas para a Adriana e para a Luciana. Na qualidade de moderador, eu vou aproveitar essa prerrogativa e fazer as primeiras perguntas, mas desde já eu convido a todos que estão assistindo para, através aí da nossa ferramenta do chat, escrever as perguntas, tanto para a Adriana quanto para a Luciana, e assim que as perguntas forem chegando, já passo para elas e a gente vai, assim, dando uma dinâmica para esse nosso bate-papo. O Plano Nacional, né, como muitos de vocês devem saber, né, ele é um instrumento da nossa Política Nacional de Recursos Hídricos. Nossa política tem 5 instrumentos formais, dentre eles, né, o Plano de Recursos Hídricos, que tem uma previsão de ser elaborado em diferentes escalas: a escala de bacia hidrográfica, a escala dos estados, os planos estaduais de recursos hídricos e o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Temos o primeiro Plano Nacional de Recursos Hídricos, foi aprovado em 2006, né, e teve a sua vigência recentemente prorrogada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos até dezembro de 2021.
quando se espera, né, o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos tenha sido devidamente elaborado, né, devidamente apreciado e aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, aproveitando para falar um pouquinho desse processo de elaboração do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, então faço uma primeira questão, Adriana, para que você pudesse comentar um pouquinho para a gente sobre essa dinâmica, né, como está pensada, né, como está programada a elaboração e a participação do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, né, que tem aí um horizonte de planejamento previsto até 2040, e se puder explorar um pouquinho, né, esse cenário, esse contexto aí que estamos vivenciando de pandemia, né, nos exigiu a todos aí nos reinventarmos nas nossas formas de interação, na nossa forma de trabalho remoto, na nossa forma de interagir com todos. Então, até como que esse contexto, esse cenário da pandemia que resultou até na prorrogação da vigência do atual plano, como que ele também influencia o processo de elaboração do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então, mais uma vez, seja bem-vinda e, por favor. Então, gente, boa tarde. Obrigada, Sérgio, aí, pela apresentação. Em nome do MDR, Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, eu agradeço o convite para participar desse webinar, para tratarmos aí desse processo que vimos trabalhando desde 2019, né? Começamos esse processo de diálogo para a elaboração do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. E eu digo diálogo porque isso é uma premissa, né? Um dos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Dentre esse fundamento de que a gestão das águas ela acontece de maneira descentralizada e participativa, envolvendo o poder público, os setores usuários de recursos hídricos, que no caso são todas aquelas instituições que utilizam a água para fins na economia, né, fins econômicos, e as comunidades. E aí eu gosto muito de chamar a atenção para essa palavra comunidades. Não falou sociedade civil, falou comunidades. Então, mais do que a sociedade civil, que são as ONGs, e nós temos um conjunto de instituições representativas da sociedade civil, o nosso desafio é trazer para essa discussão do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos a maior representatividade possível da diversidade dessas comunidades, né? Povos tradicionais, população indígena, mulheres, e então é um dos desafios do PNRH. Esses planos de recursos hídricos, né, que são elaborados na escala nacional dos estados e das bacias hidrográficas, são um momento importante para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos para discutir as suas questões, os seus principais temas, os seus desafios. Então, para além daquela participação social que a gente conhece nos comitês de bacias hidrográficas e nos conselhos de recursos hídricos, nós temos também esses momentos de elaboração e revisões de planos em todos esses níveis que convocam sempre um conjunto amplo de atores para a sua discussão, né? E é o que vai acontecer agora, já vem acontecendo desde 2019, para o processo de elaboração do novo plano. O Plano Nacional de Recursos Hídricos, a sua elaboração e revisões é uma responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional, em conjunto com a Agência Nacional de Águas e também sempre em articulação com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Tanto que o Conselho tem uma Câmara Técnica dedicada a esse acompanhamento, né? Uma Câmara representativa de todos esses setores. E agora, nesse ano, né, inclusive 2020, nós estamos no último ano de implementação do plano vigente, né? Esse plano que foi elaborado, foi aprovado pelo Conselho em 2006, com um horizonte temporal até 2020. E aí,
partimos em 2019, MDR, Ana, para algumas discussões em torno do que seria esse novo Plano Nacional. Levamos uma proposta de documento base com umas premissas para a construção desse novo plano, uma proposta de processo participativo para alguns eventos, né? Participamos do simpósio da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, do Encontro Nacional de Comitês de Bacia, fizemos seminários, oficinas de trabalho em 2019 para discutirmos as premissas para a elaboração do novo plano. Em 2020, nós entraríamos no processo efetivo, né, de elaboração. Existia um calendário de reuniões previsto. Entre abril e outubro, nós faríamos oficinas temáticas, né, tratando de temas como mudanças climáticas, revitalização de bacias hidrográficas. Faríamos também oficinas regionais e oficinas de pactuação das metas do novo plano. Tudo isso estava planejado para 2020, e aí, antes de iniciarmos essas atividades, tivemos essa questão do coronavírus, né, que fez a gente ter que repensar esse planejamento, porque seria inviável a gente fazer todos esses encontros presenciais como havíamos planejado. E aí a gente deu uma recuada agora em 2020, nesse processo. Não foi uma recuada até benéfica para o processo, porque a gente resolveu aprofundar as discussões dentro do governo federal com as agendas que temos, com interface com recursos hídricos, como é a questão do saneamento, a questão da energia, saúde. Então, vamos fazer um conjunto de reuniões em videoconferência, reuniões bilaterais no âmbito do governo federal para amadurecer essa questão da articulação entre os planejamentos, né, desses diversos setores, né? E também vamos fazer um conjunto de webinars como esse que está acontecendo aqui, para informação a respeito do processo, discussão de algumas temáticas que são estratégicas, como a relação entre o Plano Nacional e os planos estaduais, ou o Plano Nacional e os planos de bacias de rios de domínio da União, também sobre educação ambiental, comunicação para o planejamento de recursos hídricos. Então, foi assim que a gente ajustou no nosso calendário. A agenda presencial passou toda para o ano que vem. É claro que a gente vai rever essa questão do presencial, a gente está ajustando. O importante é que os eventos acontecerão, seja presencial, seja em videoconferência. Agora, com temos uma possibilidade, inclusive, de ampliar muito a participação nesses encontros, né? Porque agora temos a nosso favor essas ferramentas que foram colocadas, assim, que vieram agora mais fortemente com a questão da pandemia. E é isso, gente. O processo está pensado dessa maneira, é um processo construído de maneira coletiva. Em breve a gente vai lançar uma plataforma para as discussões, né, para a gente coletar todas as contribuições aí desse processo e lançarmos uma consulta pública. Então, fico por aqui. Não sei se... Obrigada, Sérgio, aí, pela pergunta, e estou à disposição. Legal, Adriana, obrigado. Certamente temos muito a aprender e temos aprendido bastante, né, com essas novas plataformas, né? Dou os parabéns novamente à nossa equipe de capacitação da Ana, né, que sempre aí saindo à frente, né, com essas iniciativas, e vamos certamente utilizar nesse processo do Plano Nacional, manter a dinâmica, né, se tudo der certo na reabertura, no novo normal, como dizem, né, dos encontros presenciais, tão importantes, né? Eu creio que todos que estão nos acompanhando estão sentindo falta aí desses encontros presenciais, mas como a Adriana bem colocou, vamos somar, né, a essa participação já tradicional, presencial, esse novo formato remoto que nos dá aí muito mais capilaridade, possibilidades aí de interações e de discussões e de debates aí que são tão importantes nesse processo.
E igualmente importante, aí queria que você falasse um pouquinho para a gente, Luciana, sobre a base técnica do plano, né? Ou seja, qual que é o papel da ANA, né, nesse processo, na construção dessa base técnica do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, né, e qual o papel, e aí aproveitando, né, da sua experiência de trabalho no conjuntura, no relatório de conjuntura dos recursos hídricos, né, e somado agora à coordenação de vários planos de recursos hídricos, qual que é o papel do conjuntura, né, como esse elemento técnico de construção, de subsídio ao debate do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. Palavra com você, Lu. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui, né, nesse bate-papo com a Adriana, com o Sérgio, com todos vocês, em nome do pessoal, dos colegas da Agência Nacional de Águas, que espero que a gente consiga tirar as dúvidas e conseguir falar como a gente está pensando o processo do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. O conjuntura, né, uma relação que eu tenho com conjuntura de muito carinho, porque foi, como o Sérgio comentou, onde eu comecei a trabalhar na ANA, né, então ele realmente trabalhar no conjuntura me deu uma noção muito interessante de todo o sistema de recursos hídricos, né, e é isso mesmo o papel do conjuntura, né, eu acho que para a gente cumprir e atingir os objetivos de poder passar por todo esse processo de participação que a Adriana comentou, a gente tem que ter e oferecer, né, uma base técnica, né, de qualidade para que se possa discutir o assunto com todo mundo, né. E o relatório de conjuntura, ele foi, na realidade, criado para isso mesmo, para atualizar, né, ele é uma ferramenta, né, de acompanhamento sistemático, né, da situação e da gestão dos recursos hídricos. E ele foi atribuído à ANA essa incumbência de se editar anualmente, né, atualizações sobre os recursos hídricos no país, né. Então, é interessante porque ele tem uma escala de país e ao longo desses 10 anos, 11 anos de conjuntura, o primeiro foi em 2009, né, então anualmente a ANA foi produzindo, atualizando informações e melhorando a cada ano, né, aprimorando as informações que eram fornecidas nesse relatório, né, e tanto é que hoje ele é um documento de referência, né, acho que todos que trabalham com recursos hídricos usam, né, tanto na universidade, órgãos gestores, enfim, ele é um documento que traz informações tanto de situação de recursos hídricos, que aí tem uma gama imensa, né, de temas, desde ciclo da água, a quantidade de água que se tem no país, né, então ele traz uma série de indicadores, né, que vêm sendo atualizados, né, anualmente, sobre a situação da quantidade de água, da qualidade da água, quais são os usos, né, que a gente tem no país, quais são os principais usos, onde eles se localizam. Então, hoje, a gente conseguiu, nesses 10, 11 anos de conjuntura, né, trabalhando fazendo vários estudos, né, adicionais para poder aprimorar, né, as informações que a gente apresenta, né, a gente conseguiu colocar ter hoje uma base técnica de excelência, né, para que a gente consiga tratar o tema de recursos hídricos no país. Então, toda a questão da qualidade da água, quais são os impactos, né, que a gente tem. A gente sabe que a gente tem um país enorme, que as situações dos rios não é a mesma em todo o país, a gente tem regiões mais críticas, a gente tem regiões onde a situação é mais controlada, a gente tem regiões em que a gente precisa entrar com os nossos instrumentos de gestão, então o Conjuntura também traz, né, uma noção muito boa de como está a gestão dos recursos hídricos no país, nos estados, nas bacias hidrográficas compartilhadas entre os estados, né? Então, e isso é uma base técnica muito boa para que a gente possa conseguir elaborar esse Plano Nacional de Recursos, esse novo Plano Nacional de Recursos Hídricos,
hoje com uma qualidade ainda muito maior do que a gente tinha em 2006. Então, hoje a gente tem uma realidade tanto de informação quanto de situação dos recursos hídricos mesmo diferente do que a gente tinha em 2006. Então, isso vai nos ajudar a fazer um plano, né, mais real, um plano focado nos problemas, né, identificados, né, tanto para a quantidade de água, a qualidade da água, e na parte da gestão, como é que a gente pode avançar uns instrumentos de gestão diferenciadamente, né, de acordo com os problemas localizados em cada bacia, em cada estado. Então, acho que a gente hoje tem uma base técnica muito robusta, né, e que vem sendo continuamente melhorada, e o que é mais interessante, ela vem sendo disponibilizada, né, a gente tem o portal do SNIR, hoje com uma quantidade imensa, né, de informações disponíveis a toda a sociedade, né? Então, a gente tem a condição de ter, né, com base nesse relatório de conjuntura, a ideia é que ele seja, né, a gente vem vindo desde 2009, né, hoje a gente encerrou, esse ano o Conjuntura 2020 encerra o 3º ciclo, né, de relatórios, né, que eles vêm sendo, a cada 4 anos a gente faz um relatório maior, mais robusto, e trazendo uma análise dos 4 últimos anos, né, então a gente está encerrando um 3º ciclo de relatórios, e a ideia é que o relatório de conjuntura 2020 seja já uma base preliminar, né, para a discussão do diagnóstico e do prognóstico do novo Plano Nacional, e que seja a base para a discussão em todos esses eventos em que a Adriana mencionou, né, que a gente vai poder usar e receber as contribuições de todos os setores, da sociedade civil, dos usuários, dos estados, dos órgãos gestores, todo o sistema, todo o SINGRE, a gente vai poder usar esses momentos, né, e tendo essa base técnica bastante robusta. A ideia é que o relatório do ano que vem, que seja o relatório Conjuntura 2021, seja, portanto, o diagnóstico e o prognóstico do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então, finalizando, acho que a gente pode, depois no bate-papo a gente pode ir aprofundando, mas a ideia é que ele seja mesmo o nosso documento de referência, né, para a construção desse novo plano, mais com uma base de informação bem mais robusta do que a gente tinha há 11 anos atrás. É isso, Sérgio. Legal, Lu, obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos sobre a base técnica, sobre o relatório de conjuntura. Uma excelente dica aí aos nossos participantes é acessar o novo portal do SNIR, né? Nós temos uma forma nova de acesso que está bem mais amigável, muito mais fácil de achar as informações, tanto dos relatórios de conjuntura que a Luciana mencionou, mas todos os mapas, dados temáticos, downloads, painéis de indicadores. Então, convido aí e estimulo a todos a poderem acessar as informações sobre recursos hídricos no nosso portal do SNIR, né? Já temos aí pouco mais aí já de 240 participantes no nosso webinar. Lembrando para vocês também que, caso queiram um certificado, basta colocar o nome e o e-mail no nosso chat, né? De preferência até mais no final do webinar, para não confundir com as perguntas, mas já fica o aviso para aqueles que quiserem um certificado do nosso webinar. E lembrando também de utilizar um chat para as perguntas, né? Já temos aí algumas perguntas e, por favor, façam uso do chat para poder tirar as dúvidas e estimular aí esse debate com as nossas convidadas. Uma questão importante, né, Adriana, na elaboração de um plano, né, especialmente um plano da importância do Plano Nacional de Recursos Hídricos, é termos, né, e usarmos bastante as nossas lições aprendidas.
E como eu falei na sua apresentação, né, você tem um histórico aí muito grande de acompanhamento, né, do Plano Nacional desde a sua origem, né, em 2006. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, quais são as lições aprendidas, né, o que nós utilizaremos de aprendizado, né, desse Plano Nacional de Recursos Hídricos vigente e levaremos para a construção desse novo Plano Nacional. Por favor, Adriano. Então, quando eu cheguei no Ministério do Meio Ambiente, em 2005, eles estavam no encerramento, assim, finalizando o processo de elaboração do Plano Nacional atual, né? Nos anos de 2004 e 2005, o Ministério do Meio Ambiente estava nessa atividade. E, assim, depois eu fui me inteirando dos temas, mas a minha avaliação posterior é que o processo de elaboração do plano, naquela época, foi um movimento assim, muito importante para dentro do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Acho que pela primeira vez levou-se para as discussões nas 12 regiões hidrográficas, trazendo os setores representativos da política, discutindo temas que tinham impacto e relacionados indiretamente, mas com impacto na gestão de recursos hídricos, como na época se discutiu a questão de gênero e água, se discutiu a questão dos povos tradicionais e todos aqueles outros interesses que perpassam a política, a água, né, que não só os interesses econômicos e de usos, né, interesses religiosos, interesses comunitários. Então, essas discussões naquele momento foram feitas. Pela primeira vez também se levantou uma quantidade grande de dados sobre a situação da gestão de recursos hídricos no Brasil e também dos recursos hídricos e da sua gestão, né? Hoje, esses dados a ANA atualiza, hoje a ANA tem um relatório de conjuntura que cumpre a função daqueles dados e vem sendo atualizado, né? E por isso hoje temos dados bem mais consolidados para trabalhar o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então, é importante registrar que aquela experiência, naquele momento, foi muito interessante e importante para o sistema, mobilizou o sistema em torno dessa discussão. Acontece que o plano, e é importante a gente entender que planejamento é um processo continuado. Primeiro, é um processo e é continuado. Então, por exemplo, agora a gente encerra o atual Plano Nacional de Recursos Hídricos, né, agora em 2020. Na verdade, alguém até já fez essa pergunta no chat. Encerraria em 2020, mas como tivemos essa situação da pandemia, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos prorrogou as metas do atual plano até 2021, porque nós só teremos condições de entregar o novo plano só ao final de 2021, né? Então, a ideia é que as lições que a gente traz assim, de aprendizado, pelo menos para mim, gestora pública, né, atuando na gestão pública, é que esse atual plano ele ficou limitado em termos de trazer metas mais claras, responsabilidades bem definidas para os atores. Foi um levantamento grande de ações, de estratégias, de estudos, mas na hora do planejamento e da definição das metas, a coisa ficou um pouco, não ficou muito clara e muito pactuada com os atores envolvidos, né? Eu acho que é uma situação que a gente vem evoluindo no planejamento em geral dos governos, né? Então, é importante que esse novo plano traga metas muito objetivas, muito claras, com a definição muito clara da responsabilidade sobre essas metas,
para que dessa forma a gente tenha condições de fazer a coordenação que a gente espera entre o Plano Nacional e os outros níveis de planejamento, e também entre o Plano Nacional e os planos setoriais, né, do governo federal. Essas metas, elas têm que ser pactuadas em conjunto com essas instâncias, por isso que a gente vai fazer oficinas de pactuação com o governo federal, com o governo dos estados e com os comitês de bacia de domínio da União, né, para que a gente tenha ações harmônicas com objetivos comuns para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Eu acho também que a gente pecou, né, pela falta de comunicação desse instrumento. É um instrumento fundamental para o sistema, para orientar comitês de bacia, para orientar o conselho, mas talvez ele não tenha chegado de uma maneira direta nessas instâncias, para que realmente eles tivessem esse instrumento debaixo do braço na execução das suas ações, né? Para que a gente alcance essa coordenação que é esperada. Então, a comunicação é um desafio muito grande que a gente tem nesse novo processo, para que ele não só comunique para o sistema, mas também para que comunique para a sociedade em geral, né? Para que o plano, para que a sociedade reconheça que o país conta com um planejamento de recursos hídricos, né? Tem diretrizes, tem estratégias para a gestão de recursos hídricos. E, por último, também eu queria falar que outra coisa que é uma lição aprendida e que a gente deve trazer para esse novo plano é conseguir promover um maior reconhecimento desse instrumento como estratégico, não só para o sistema, como também para o governo, para as políticas mais amplas de governo, né? Que realmente ele seja reconhecido nas instâncias, no Conselho Nacional, que é o mais próximo e avalia e aprova o plano, mas também no Poder Legislativo, pela sociedade em geral, sabe? Isso só vai ser feito se realmente esse novo plano ele sair com a base técnica sólida e compatível com as realidades, né? E também com aquela coisa que eu falei, com metas claras, bem definidas, com as responsabilidades bem definidas e que a gente melhore a nossa comunicação em relação a esse instrumento. Só para lembrar para vocês, maiores informações do plano vocês vão encontrar no site do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que a Renata colocou aí, a colega da Agência Nacional de Águas. Também eu vou colocar no chat para vocês o e-mail do PNRH, onde aí qualquer dúvida a respeito do processo, de como é que vocês podem se envolver nesse processo, vocês podem mandar um e-mail para a gente, tá? E em breve a gente vai ter, até o final do ano, a gente vai ter um locus, uma plataforma virtual, né, para o acompanhamento desse processo. É isso. Muito bom, Adriana, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Já te passando, Luciana, a gente tem uma série de perguntas já no nosso chat, e aí eu queria que você começasse a ajudar a responder e que a gente usasse essas perguntas no debate, esclarecendo um pouquinho, né, qual que é o foco, né, da agenda recursos hídricos aí do nosso plano nacional, e abordasse também, porque eu acho que essa abordagem, ela responde a uma série de perguntas e de dúvidas que estão sendo colocadas relacionadas à questão de como abordar conflitos pelo uso da água, como abordar questões específicas de uma determinada bacia hidrográfica, que você pudesse falar um pouquinho também dessas diferenças da escala, né, do plano nacional, como é que ele é complementado com o plano estadual, com os planos de bacia hidrográfica. Então, numa abordagem mais geral sobre a escala do plano e sobre essa relação da agenda recursos hídricos com as demais agendas
relacionadas com o tema água, né? As agendas setoriais, a agenda de saneamento, né? Por exemplo, agora bastante presente, mas como as demais agendas de energia, de irrigação, segurança de barragens, então que você pudesse abordar essa questão aí mais técnica do plano relacionada às agendas e à escala, por favor. Ok, Sérgio. Indo na linha das lições aprendidas, né, que a Adriana comentou sobre o plano atual, a gente, dentro da Agência Nacional de Águas, né, a Ana já coordenou 12 planos, né, de bacias hidrográficas, então ela vem juntando, né, uma experiência grande nesse tema. Né? E com isso a gente vai aprendendo, né? E vai refletindo sobre o que deu certo, sobre o que não dá certo. E uma das coisas que a gente verifica e refletiu bastante, é que ao longo desses anos todos, desde do início da política de recursos hídricos, a gente avançou muito em termos de território. Hoje tem mais de 50% do território nacional é coberto por planos de bacias compartilhadas, né? Então, a gente tem uma cobertura grande, mas o que a gente verificou, a gente fez várias reflexões, né, nesses anos sobre aprimoramentos, né, e o interessante do planejamento é isso, é um processo dinâmico, então a gente tem que estar sempre revisitando e aprimorando esse processo, né. E o que a gente verifica é que, muitas das vezes, os planos como a legislação não traz nenhum tipo de diferenciação específica de escopo entre cada um dos níveis de planejamento, acaba que os planos ficaram muito iguais, né? Tanto desde uma bacia pequena até mesmo o plano nacional, em tese acaba tendo o mesmo conteúdo, e não é para ser, né? A gente sabe que tem diferenças e deve ter diferenças entre os níveis de planejamento. A gente sabe que o plano nacional, como a Adriana comentou, deve ser um instrumento de planejamento estratégico, né, olhando para a escala de país, e por isso mesmo ele não deve se ater a coisas locais, muito pontuais, detalhes que certamente devem ser resolvidas, mas localmente, no âmbito da bacia, né, no âmbito do plano da bacia. Ao mesmo tempo, você tem uns planos estaduais também, em que pese tenha um certo caráter estratégico, né, porque está olhando ali o desenvolvimento do Estado e para as vocações, enfim, e todo o sistema estadual de recursos hídricos, mas também ele tem um caráter mais operacional também, né, determinando ali os locais, né, em seu território, em que deve ter os instrumentos de gestão devem ser aprimorados, enfim. Então, a gente tem diferenças entre os 3 níveis de plano, a gente tem e deve ter diferenças de escopo. Então, o plano nacional deve ser um locus bastante importante e uma oportunidade que a gente vislumbra de discutir sobre de fato, qual é o escopo que a gente espera de um plano nacional, um plano estadual e um plano de recursos hídricos de bacia compartilhada, e o plano do afluente, né, aquele rio que vai desaguar num rio compartilhado entre mais de um estado. Então, o plano nacional ele deve ser capaz de olhar, dar diretrizes, né, para as unidades da federação que compartilham bacias hidrográficas, né? A gestão, como a gente tem até na ANA, né, a água é uma só, né? Então, a gestão tem que ser compartilhada, né, e tem que ser por bacia hidrográfica, né? Então, eu acho que o Plano Nacional deve apontar, o novo Plano Nacional deve se preocupar em apontar mecanismos de integração entre esses entes da federação que compartilham das mesmas águas, né? E a mesma coisa, e dar diretrizes para os instrumentos da nossa política, né? Para que a gente consiga atuar de forma diferenciada, de acordo com a especificidade de cada região, de acordo com a especificidade de cada bacia, né, que a gente possa dar diretrizes, né, que atendam e que a gente consiga solucionar conflitos, né, locais, né. Então, o plano de bacia, ele é o locus para essa solução de conflitos. Os comitês, né, são o locus dessa solução de conflitos, mas o plano nacional precisa dar
essas diretrizes de como se solucionar, de como como ir enfim, trazer soluções e mecanismos para que isso seja, a solução de conflitos seja alcançada. Né? Então, o que a gente vê com relação às políticas setoriais, essa é uma reflexão que a gente também tem feito e tem procurado aplicar nos nossos planos de bacias mais recentes, é que o plano de recursos hídricos ele precisa ter foco. Ele precisa ter foco na gestão de recursos hídricos. E o plano de recursos hídricos ele não é para resolver todos os problemas do território, da bacia hidrográfica. Né? Então, ele tem que ter foco. Né, a gente precisa ter noção do que é de nossa governabilidade, porque muitas vezes os planos acontecia de ter ações muito genéricas, propor ações muito genéricas e ações que na realidade não são de nossa governabilidade, do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, e isso dificulta você propor ações para outros cumprirem, você fatalmente não tem condições e nem domínio de que aquela ação vai ser implementada. Então, por muitas vezes, a gente costuma dizer que os planos eles não eram nem implementáveis, né? Então, essa é uma coisa, uma mudança que a gente tem de foco, que a gente tem tentado implementar nos planos de bacia, e a ideia é que a gente consiga fazer isso também no plano nacional, para que ele seja focado na gestão de recursos hídricos, mas também não deixe de identificar as pontes, as interfaces com as políticas setoriais, que, querendo ou não, a água, né, é o insumo para diversos setores, então a gente precisa, né, identificar quais são essas interfaces, essas relações e essas pontes. O plano precisa abordar, mas até um certo limite, né, então a gente precisa ter noção de que ele não ele não vai resolver todos os problemas, mas ele pode dar diretrizes e também recepcionar, né, recepcionar, como se diz, o que os setores esperam, né, e para onde a percepção de crescimento dos setores usuários. Então, o Plano Nacional precisa também observar isso, né, nos seus cenários, de planejamento, né, eu acho que ao longo até 2040, muita coisa pode acontecer, e aí o Plano Nacional precisa prever, se antever e planejar ações para que essas situações de criticidade não venham a acontecer, ou se acontecerem, a gente tem que estar preparado para elas. Então, acho que é basicamente isso, a ideia da gente identificar as pontes com os outros setores, mas também ter bastante foco, né, ter um plano bastante operacional, com metas, como a Adriana comentou, metas claras, né, responsáveis claros também definidos e pactuados com todo esse processo de participação que está previsto. Né? Então, eu passo de volta para você, Sérgio, espero ter respondido a pergunta, a gente pode ir aumentando depois. Legal, obrigado, Lu. Realmente são muitas perguntas, vamos tentar, né, Adriana, Lu, a gente agora fazer um exercício de respostas até mais dinâmicas, né, para que a gente consiga atender a todas as questões que foram colocadas. De fato, Lu, acho que um ponto aí muito importante, né, é essa característica, esse viés operacional também do planejamento de recursos hídricos, né, que nós temos tentado implementar, principalmente ao longo desses últimos anos, né. Os planos, eles costumavam ser, né, o que nós chamávamos de diagnósticos invertidos, né. Ele trazia o diagnóstico escrito num formato de ação, mas não dizia nem como, nem quando, não davam as condições e o roteiro para que aquela ação seja executada. Daí não tínhamos um planejamento, né? E é toda essa lição aprendida, né? Todo esse foco na agenda de recursos hídricos, de gestão de recursos hídricos, que você bem colocou, que deve nortear a construção desse novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. Adriana, tem chegado aí uma série de questões, né, relacionadas à participação dos comitês de bacia, à participação da sociedade de uma forma geral
uma questão da relação, né, de toda essa construção com também a questão da educação ambiental, e aí eu lembro que, além do espaço para as perguntas, estamos colocando uma série de links e informações adicionais também no nosso chat, né, que vocês poderão também acessar e ter mais informações sobre o conteúdo que está sendo discutido, que está sendo debatido. Mas se você puder, Adriana, colocar um pouquinho mais aí, explorar um pouquinho mais para a gente aí de forma bastante rápida, para que a gente possa responder todas as perguntas, ou o máximo de perguntas que for possível dentro do horário que nós temos, né? Como é que vai se dar a efetiva participação dos comitês de bacia, das sociedades, como uma pergunta que lembrou e é muito importante, né? A questão são as pessoas, né? As instituições são importantes, mas como que nós chegamos nas pessoas, né? Então, por favor, se você puder falar um pouquinho mais aí desse envolvimento dos comitês, em última instância, das pessoas nessa construção do novo plano. Bom, quando a gente fala em elaboração, construção de um plano de recursos hídricos, a gente tem dois perfis principais de público, né? Um é o público que está no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos comitês de bacia, nos conselhos de recursos hídricos, órgãos gestores estaduais. E aí, para esse público, a gente tem uma abordagem específica, né? Porque é um público que está dentro da agenda, acompanha a agenda, entende os mecanismos, né? Conhece a política de recursos hídricos e tem influência direta nas diretrizes de implementação da política por meio desses comitês e desses conselhos, né? Então, esses processos com esses públicos já vêm acontecendo desde 2019, né? Tivemos no ENCOB, que é o Encontro Nacional de Comitês de Bacia, tivemos também no simpósio da BRH, fizemos outros eventos onde trouxemos parte desse público, né? E os encontros presenciais que tínhamos previsto também para envolver o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, mas para nós é importante também ouvir a sociedade em geral. Só que a sociedade em geral a gente aborda de outra maneira. Eu não posso perguntar o que a sociedade pensa dos corpos hídricos do seu município, né? Então, tem toda uma linguagem que é necessária para essa abordagem. E, para isso, a gente vai lançar uma consulta pública online, já tivemos essa experiência na última revisão, né, do PNRH. Então, essa consulta, a gente espera que tenha bastante abrangência e traga contribuições dos diversos públicos para a construção do novo plano. E os nossos eventos, assim, que vamos fazer no âmbito do sistema, oficinas regionais, oficinas temáticas, eles também são abertos para todo interessado. Muitas vezes a academia tem interesse na participação, a gente tem muita pesquisa em relação à temática de recursos hídricos, e esses eventos sempre estão abertos para recepcionar esses públicos, né? Então, o objetivo é ter a participação mais ampla possível nessas duas modalidades, junto aos comitês de bacia, que a gente já vem envolvendo, e a ideia é, no ano que vem, continuar esse processo com um olhar regional, inclusive, com a ótica regional, e também junto à sociedade em geral. É dessa forma que estamos planejando. É claro que a gente precisa do apoio, por exemplo, de todos que estão aqui, para que esse processo ele ganhe cada vez mais capilaridade, né? Eu acho que agora, nesse momento atual, onde essas ferramentas de discussão virtual, elas estão funcionando bem, né, para essa atual realidade que a gente vivencia, isso aí vai abrir bastante o processo, vai dar muito mais capilaridade, né? Então, a gente está, apesar do momento não ser o melhor, mas nesse sentido a gente está
dessa vez. Falar também que a gente tem trabalhado um diálogo, algumas pessoas conhecem o Observatório de Governança das Águas. Então, eles estão propondo para a gente que eles acompanhem o processo de elaboração do novo plano de forma a monitorar como é que está sendo a participação social nesse processo. Porque o observatório ele tem essa missão, né, de apresentar dados sobre a situação da governança da água no país, né? E governança é mais do que governo, né? Governança é a reunião de governo, sociedade, setores, usuários, e o processo do plano vai reunir todos esses atores. E o observatório vai nos ajudar, é uma entidade da sociedade, né? Não é de governo, e vai nos ajudar no monitoramento do processo de participação social, né? Propondo até indicadores para esse monitoramento, não só para a construção do plano, mas também para a etapa seguinte, que vai ser a implementação do que foi proposto. Obrigada. Gente, passa muito rápido, né? Então, vou direto aí, a Adriana lembrou de questões aí importantes, e eu queria ressaltar um aspecto do que a Adriana colocou, que dentro desse processo a gente tem toda a participação formal, como já foi explicada, as oficinas e a participação prevista presencial, a participação prevista nesse novo formato remoto, mas estimulo também a todos e todas a que nos procure, nos provoque, nos convide a debater, a conversar, a discutir o novo plano nacional, seja no observatório, como de gestão de governança das águas, como a Adriana colocou, sejam em outros fóruns setoriais, locais, regionais, né? Ou seja, a gente tem aí múltiplas possibilidades para fazer esse amplo debate necessário. E passando para você, Lu, várias perguntas sobre os demais instrumentos. Nós estamos aqui repetindo plano, e como ficam, né? Qual que é a relação desses outros instrumentos de gestão, a evolução deles, e se temos informações, né, do estágio de implementação, e como consideraremos essas informações do estágio de implementação dos outros instrumentos da nossa política, como a outorga, como a cobrança, no Plano Nacional de Recursos Hídricos. Ok. Eu acabei, era para ter falado isso no início, mas acabei me esquecendo. Foi bom você ter tocado no assunto, Sérgio, e foi bom ter surgido essas questões. Nesse ano agora, a Ana já elaborou o que a gente está chamando de cadernos dos instrumentos de gestão. Então, a gente já tem o caderno do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, temos o caderno sobre a cobrança e temos o caderno sobre a outorga. Nesses cadernos, o próximo a sair, ainda esse ano, agora recente, próximo mês, vai ser o caderno sobre enquadramento, e o caderno de planos deve sair até o final do ano, até outubro. Então, eu convido vocês a pesquisarem sobre eles, os que já estão disponíveis, e o que é bem interessante, porque eles vão servir de subsídio para o plano nacional, para o novo plano, para o diagnóstico da gestão, né, do novo plano nacional, porque esses cadernos trouxeram uma análise e um histórico da implementação todos esses instrumentos ao longo desses anos da Política Nacional de Recursos Hídricos, trazendo informações bem atualizadas sobre a implementação, tanto a nível informação para o país, né, de cada um deles, e também uma análise crítica, né, de o que se pode aprimorar, do que se pretende daqui para frente, né, a melhorar, né, cada um desses instrumentos. Então, eu acho que nesse ponto vai ser um excelente subsídio para a discussão no plano nacional, para que a gente consiga, como diz, aprender com essas lições, né, e essa análise crítica que vem sendo feita para cada um dos instrumentos, para que a gente consiga ter aí ações e diretrizes mais acertadas, mais adequadas com o estágio atual, né, de implementação de cada um deles no país.
Então, eu acho que esse conjunto de cadernos vai fazer parte aí da série do relatório de conjuntura, né? Então, e fazer parte do diagnóstico do novo Plano Nacional. E aí, é isso, acho que convido vocês a lerem, que eu acho que teremos aí bastante informação e para subsidiar aí o processo todo de participação do Plano Nacional. Contigo, Sérgio. Pessoal, lembrando, certificado, nome e e-mail no nosso chat, tá? Adriana, rapidamente, Agenda 2030 ODS 6 tem alguma relação com o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos? Tem sim, total relação, né? Está na mira desse processo esse olhar sobre as metas do ODS 6, que trata de água e saneamento, né? Então, o Brasil ele faz parte desse acordo, e o Plano Nacional de Recursos Hídricos ele deve refletir essas metas, né? O plano que temos com horizonte temporal até 2040, né? Esse novo plano. Só que a ideia é que em 2030 a gente tenha, um pouco antes disso, alguma avaliação do que o Plano Nacional impactou em relação aos compromissos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, sempre a gente vai buscar nesse processo de planejamento o alinhamento entre o que é proposto com os objetivos globais de desenvolvimento sustentável, né? São diversos níveis de planejamento. Nós temos o nosso aqui nacional, nas suas 3 esferas, mas nós temos que estar também aliados com um planejamento global, que é o que a Agenda ONU coloca para os governos, né? Então, certamente, todo o processo vai estar alinhado com essa agenda. Lu, uma dúvida que é sempre recorrente esse plano, o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, só água superficial, só quantidade de água, ou ele trata também de qualidade da água, ele trata também de águas subterrâneas? Você pode esclarecer para a gente? Claro. Não, a ideia, né, o Plano Nacional vai tratar, assim como o outro também tratou, a questão da água como um todo, né? Então, águas superficiais, águas subterrâneas, quantidade, qualidade, usos da água, então toda a estimativa que se tem hoje em dia dos diversos usos, né? Então, quanto que se tem, quanto que se retira, quanto que se lança, né, em termos de efluentes, para que a gente tenha a noção também do impacto na qualidade da água dos nossos rios. E aí, com isso, a gente consegue, sabendo a disponibilidade de água, sabendo o que se retira de água e sabendo a qualidade da água dos nossos rios, a gente consegue ter o que a gente chama de balanço hídrico, né, que pode nos apontar aí tanto áreas com criticidade, tanto em termos quantitativos quanto em termos qualitativos. E aí, uma vez conhecendo essas áreas, a gente consegue focar, né, as ações de gestão para que esses problemas sejam solucionados. Então, a ideia é tratar da água como um todo. Legal, Adriana, o tempo vai ficando mais curto e as perguntas mais difíceis. É uma espécie aí de pegadinha, tá? Tem mudanças climáticas? Como é que fica essa questão no novo Plano Nacional? É fundamental considerar, né? Eu acho que desde o primeiro plano, em 2006, até hoje, muita coisa se avançou em relação à questão dos estudos e do monitoramento da questão das mudanças climáticas, né? A própria Agência Nacional de Águas vem desenvolvendo estudos a respeito do impacto das mudanças no ciclo hidrológico, né? E essas informações são fundamentais para o planejamento de recursos hídricos, e elas entram, em especial, na parte de cenarização, né? O planejamento de recursos hídricos trabalha com cenários,
né, planeja a partir de cenários. E os cenários de mudanças climáticas vão orientar as discussões. A gente vai contar com a ajuda da equipe técnica da ANA para trazer esses insumos, esses materiais para discutir mais publicamente, né, durante o processo participativo. Mas esse plano, ele não pode sair sem um olhar sobre o desafio da gestão de recursos hídricos em um cenário de mudanças climáticas. Legal. Lu, então tem muita gente preocupada, né, e aí com razão, né, com o novo marco do saneamento, as novas atribuições da ANA. Então, uma pergunta aí bem simples, é verdade, então, que não teremos o Plano Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento? Será assim o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos? Pois é, recebemos agora, né, bastante recente, essa nova atribuição da Agência Nacional de Águas, né, mas o Plano de Recursos Hídricos, ele acredito ser um instrumento de planejamento do sistema, né, de recursos hídricos, não é um plano da ANA, né, isso é bem importante da gente dizer, ele é um plano do sistema de recursos hídricos, e como eu já comentei, o Plano Nacional, ele precisa, óbvio, observar a questão do saneamento, né, porque isso impacta e muito, né, a qualidade dos nossos rios, impacta em quantidade também, impacta em saúde, enfim, impacta de várias maneiras. É óbvio que o Plano Nacional precisa considerar, né, toda a questão e a deficiência que temos de saneamento no país. Mas é um plano, como eu comentei, um plano de recursos hídricos que ele tem que identificar as pontes com o setor de saneamento, em que pese a ANA passe a ter as atribuições, né, nesse novo setor, mas aí a gente tem que ter o foco, né, de lembrar que é o plano do sistema e que esse plano, ele precisa identificar quais são essas relações, essas interfaces, mas tem que ter o foco na gestão de recursos hídricos como um todo. Certamente, Lu, e com certeza essa ponte recursos hídricos saneamento fica fortalecida a partir dessa nova atribuição da ANA, né? Infelizmente, pessoal, a gente está chegando ao fim, né, do nosso webinar, uma série de perguntas ainda no nosso chat, com certeza nós levaremos em consideração em toda essa caminhada, né, em todo esse processo que está se iniciando, né, e que será finalizado em dezembro de 2021, né, com a construção, né, com essa ampla participação do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. Te pediria, Adriana, para fazer as suas considerações finais, considerando aí essa grande participação no nosso webinar, lembrando que o webinar também fica gravado, né, e todos poderão acessar depois pelo YouTube, pelo canal da ANA, e já convidando também todos vocês a continuarem acompanhando os webinários de capacitação da ANA que ocorrem toda quinta-feira, sempre no mesmo horário, das 17 às 18 horas. Na próxima semana, teremos aí como tema a cooperação federativa na gestão de recursos hídricos, com a participação de um representante da ANA, da ADASA e do IPEA. Então, sempre uma oportunidade da gente conhecer mais um pouquinho de um outro capítulo, né, de um outro tema relacionado à gestão de recursos hídricos no país. Então, por favor, Adriana, suas considerações finais sobre o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder trazer essas informações, agradecer as pessoas que visitaram aqui o webinar, participaram. Acho que o Sérgio colocou que essas perguntas que a gente não pode responder, elas vão ser compiladas e a gente vai buscar uma forma de responder e encaminhar o quanto antes para vocês. E acho que o meu recado final é de que a Política Nacional de Recursos Hídricos ela tem uma característica que é essa questão da participação social, dos conselhos, e que nos dá abertura de ter mais influência
nas decisões de como é que a gente vai fazer a gestão das nossas águas. É claro que é um movimento de dos dois lados, né? É necessário que o governo traga mais claramente essas informações, coloque mais espaço para as pessoas participarem desse processo, né? Mas o processo é aberto, então cada um que se envolver nesse processo e que trouxer mais um para se envolver, ou que mobilize, a gente tem muitos professores que acompanham nossos trabalhos, mobilizem seus alunos, né, essa galera, esse pessoal mais jovem e atualizado, né, sobre as temáticas, pode contribuir muito nesse processo, e a ideia é a gente ter o maior alcance possível disso, né? E aí a gente vai fazer o possível aí nessa colaboração MDR e ANA com o acompanhamento contínuo do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, eu agradeço mais uma vez as pessoas também, meus colegas aqui no webinar, Renata Maranhão, que está aí nos bastidores e que participa dessa organização. E o Jean também. Obrigada, gente. Obrigado, Adriana. Já estamos aí no finalzinho. Lu, por favor, seu recado. Gente, eu queria agradecer o convite, agradecer a equipe da capacitação da Ana, agradecer ao Sérgio, né, pela confiança, agradecer, enfim, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse instrumento, né, tão interessante e que a gente tem aprendido tanto, né, com ele, né, com o planejamento, até para as nossas vidas, né? Acho que é sempre importante a gente planejar e olhar o presente para planejar o futuro, né? Então, eu agradeço a todos, espero que vocês se sintam mais do que convidados a participar de todo esse processo, né, que a gente vai ter até o final do ano que vem, e que participem mesmo, divulguem, para que a gente consiga ter, ao final, um plano ainda mais factível, um plano mais real, e que a gente possa ter aí um avanço ainda maior na gestão de recursos hídricos no país. Agradeço a todos, boa tarde. Obrigado, Lu, obrigado mais uma vez, Adriana. O planejamento é dinâmico, né, Lu? Assim como o webinar, todo mundo fala que passa muito rápido, né, mas só quando a gente participa é que nós realmente confirmamos como passou rápido, né? São várias perguntas, a gente espera que todos vocês tenham aproveitado esse momento de bate-papo. A intenção era, de fato, fazer aí uma conversa com todos, chamar a atenção para o início desse processo do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, né? Então, cada um no seu papel, na sua instituição, busquem participar, busquem nos provocar para que a gente tenha como resultado um plano e que não seja uma carta de intenções, né? Que seja um plano prático, um plano decisivo e um plano que subsidie a melhor tomada de decisão e a nossa política de recursos hídricos, que tanto nos orgulha, né, que tanto nos motiva pelo seu caráter descentralizado, participativo, né, de acesso a todos. Então, que a gente persevere aí nessa caminhada e, a partir de tudo que foi colocado, das lições aprendidas, da base técnica que nós temos hoje disponível e construída no país, tenho total convicção que temos condição de fazer um plano de fato exemplar. Não exemplar no sentido de que ele fique como uma figura, mas sim exemplar no sentido de orientar, de balizar as nossas ações e de perdurar, né? De ser um plano que de fato obedeça e tenha uma trilha a ser seguida em todo o seu horizonte de planejamento, perseguindo as metas de segurança hídrica, de quantidade, de qualidade de água até 2040, que é o seu horizonte. Por fim, para finalizar, eu lembro da edição, da 7ª edição do Prêmio ANA. Convido todos também a participar da premiação, a se inscrever, né? E para que a gente tenha também, num ano diferente, mas num ano particularmente aí importante para a história da ANA, são 20 anos
de Agência Nacional de Águas, e nesses 20 anos agora, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, o Prêmio ANA também, além da construção do Plano Nacional de Recursos Hídricos, uma bela oportunidade de participação e de contribuição para essa agenda tão importante no nosso país. Então, agradeço mais uma vez a participação de todas, a participação de todos. Fiquem bem, fiquem em casa, se possível, se cuidem e seguiremos juntos aí, nos encontraremos em outras oportunidades, tenho certeza. Até logo, valeu, muito obrigado.